Começo por saudar todos os meus colegas da mesa, saudar também todos os presentes, dizer que estou aqui em nome do Museu da Guerra Colonial e o interesse que o Sr. Abel Fortuna aqui manifestou ao dizer que a direção e da Delegação do Porto estava aqui. Quero-vos dizer que estamos aqui também 3 elementos do Museu da Guerra Colonial que atesta bem este motivo, o interesse que temos, juntamente com a ADFA, de divulgar este período da nossa história. Eu tenho uma missão bastante difícil, que é o seguinte: eu normalmente não faço aquilo que vou fazer hoje. A primeira parte vai ser o apelo àquilo que é o meu mistério, ser professor. Ou seja, vou tentar, de uma forma telegráfica, falar-vos, então, normalmente falamos da guerra, mas as pessoas devem perguntar assim: e a contextualização da guerra colonial? E vou, de uma forma sintética, telegráfica, e se tiverem o cuidado de olhar ali para o vosso lado direito, eu vou dar aqui, ou vou fazer a contextualização do aparecimento da guerra colonial. E porquê é que chegamos à guerra colonial? Eu prometo-vos que vou fazer isto, apelando à minha experiência de professor, de vos dizer aquilo que foi importante e que marcou politicamente, metodologicamente, a nossa entrada na guerra. Posto isto, o que é que eu vos vou fazer? Vou-vos falar daquilo que é a nossa missão. E a nossa missão é o Museu da Guerra Colonial. O que é que fazemos na Guerra Colonial? O que é que conseguimos com o Museu da Guerra Colonial? Que trabalhos fazemos? Com quem colaboramos? O que é que pretendemos? E, acima de tudo, todos os dias nós temos a confirmação de que o caminho que estamos a trilhar é o verdadeiro. Portanto, meus amigos, pedi a vossa atenção, vou tentar ser pouco lento nisto, mas ao mesmo tempo objetivo, porque os meus colegas também já me disseram daqui que o tempo é escasso. Muito bem, meus amigos, então, se olharem para ali, como é que nós chegamos à guerra colonial? Esta metodologia também é boa, porque há muita gente aqui que já me ouviu falar muitas vezes e podem dizer assim: ele está a falar na mesma coisa. Mas temos que falar muitas vezes na mesma coisa. Eu, pelo menos aos meus alunos, muitas vezes falo muitas vezes seguidas e repetidas, porque fica sempre qualquer coisa. E o que eu vos quero dizer é o seguinte: a guerra colonial, como vocês sabem, surgiu no século XX, teve uma duração de 13 anos, está ali, teve 3 palcos, embora nós tivéssemos já um palco que teve consequências, que foi na zona asiática, mas os 3 palcos foi Angola, Guiné e Moçambique, e são 3 colónias que nós detínhamos desde o século XV. Quero-vos dizer também que havia outros países colonizadores. Quando nós falámos em colonizadores, não era só Portugal. Tínhamos 3 grandes colonizadores: a Espanha, a Inglaterra e a França. Em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, foi reativado o direito à independência, porque já haviam lutado outros povos para serem independentes. Temos os casos das Américas, havia antecedentes. Isto há um historial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que vai acontecer? Muitas potências europeias começam a dar início às reivindicações dos países que pediam a sua independência. O que é que alegavam? Que os países colonizadores estavam a explorar as riquezas daquelas terras. E era necessário que estes países colonizadores, até então, saíssem destas regiões. Deviam voltar, segundo eles, para as suas casas. Então, os nacionalistas africanos começaram a organizar-se e pegaram nas armas que tinham à mão: katanas, os canhangulos e todas as outras armas que tinham para caçar. Estes povos, normalmente, quando eram contrariados, escolheram a via da força, porque a via do diálogo não era bem aceita, como aconteceu com o nosso regime. O que é que aconteceu? O nosso regime político não aceitou este diálogo. Prolongou-se um período de luta
que provocou muitas vítimas para os dois lados. Vejam que a guerra colonial foi alimentada, foi decidida num regime de ditadura, regime este que saiu do golpe de Estado do 28 de maio de 1926. Portanto, Salazar é consequência deste golpe de Estado. E segundo, um modelo que também vocês já sabem, do fascismo italiano e do nacionalsocialismo alemão. Em 1961, o povo português foi empurrado para a guerra em África sem ser consultado. Uma vez que não havia eleições democráticas e os resultados, eu pus aqui falsos, pensando nas eleições desta altura. Os jovens eram chamados para a tropa até que regressavam a casa com 3 ou mais anos de guerra. Tinham várias especialidades. No entanto, vocês reparem o seguinte, nesta guerra havia uma política que justificava perante as entidades internacionais que o nosso caso era diferente dos outros, era o que o regime defendia. Nós tínhamos o nosso território dividido por vários continentes, logo não havia fronteiras, e tinha o Portugal continental, insular e ultramarino. O que é que isto quer dizer? Todo ele, embora separado e sem fronteiras, formavam um só território. Não era um território repartido por África, pela Ásia, no meio do Atlântico. Não. Eram várias províncias. Justificava-se também que éramos todos um só povo, tínhamos todos uma só língua e os seus heróis eram os mesmos. Todos tínhamos que respeitar estes heróis e obedecer ao chefe. Por isso, tínhamos um ditador na altura. Também temos que ver que naquela altura havia um nível de escolaridade baixo, de dificuldades acentuadas com o seu ruralismo e todos, apesar de obrigados, faziam esta transição entre o continente e as outras províncias, ou seja, a província de Angola, de Moçambique, era a província que vinha a seguir ao Algarve, que estava no final de Portugal. Portanto, encarava-se isso como indo para outra província, embora tivéssemos que fazer uma viagem através da via marítima. Reparai aqui o seguinte, Portugal tentou passar esta imagem. Tentou passar nas Nações Unidas. Não foi aceito. Entretanto, todos os outros países começam a ceder as colónias. E estamos aqui a ver, os Estados Unidos cedem a independência às Filipinas em 46, a Grã-Bretanha liberta a Índia e o Paquistão, e o Sri Lanka, e a Birmânia, e estamos em 1948. A Indonésia torna-se independente da Holanda em 1949. Verificamos que este movimento de emancipação colonial iniciou-se nas colónias asiáticas como resultado natural do seu maior grau de civilização em relação aos domínios europeus na África. Ou seja, vão ser estes os exemplos para os movimentos em África e vão ser estes povos que vão dar o apoio a todos aqueles guerrilheiros que estão nos movimentos de libertação, que lutaram contra nós. Portugal possuía, nesta época, um vasto território colonial. Todos vocês já sabem. Tínhamos os territórios na Índia, tínhamos todos os territórios nas colónias africanas. A política portuguesa, ultramarina, regia-se desde 1930 pelas disposições do ato colonial, que, tal como eu disse há bocado, eram as tais províncias da além-mar. Tínhamos as províncias do nosso território da metrópole e as outras províncias. E é este o argumento que temos para justificar a sua posse.
Entretanto, surge um contexto de ruptura política e diplomática entre Portugal e a União Indiana, devido a termos que ceder Goa da mão e Diu. E há aqui uma pequena injustiça, porque nós frequentemente tentamos ignorar todos estes que estiveram lá a lutar, que estiveram lá prisioneiros e tiveram também uma guerra. Entretanto, a Grã-Bretanha, a França, a Bélgica, a Holanda, a Itália e a Espanha estão a preparar a independência das suas colónias, com autodeterminação. E nós continuamos sozinhos. Nós ignoramos tudo, ignoramos a ONU, ignoramos todos os tratados, ignoramos todos aqueles que quiseram ser reconciliadores para aos poucos cedermos as colónias que tínhamos. Estivemos isolados durante 18 anos, ou seja, no regime de Salazar, e será bom vocês ficarem a ver, quando nós tivemos a oportunidade para ceder estes territórios, já andámos aqui 18 anos a lutar contra todas as influências mundiais, justificando que aquilo não eram colónias, nem eram outros povos, éramos todos a mesma gente, o mesmo território, mas sim, províncias em locais diferentes. O que é que acontece? Aparecem os movimentos de emancipação africanos, com grande apoio de quem? Dos países de leste e a União Soviética e os Estados Unidos. Lembrem-se da época do Kennedy. Nos finais de 60, mesmo à portinha de surgir a guerra colonial, na Assembleia Geral da ONU são aprovadas moções que contrariam as pretensões portuguesas e declara que, ao contrariar a autodeterminação das suas colónias, constitui uma ameaça ao bem-estar e à paz internacional. Portugal perde o apoio dos principais aliados. Quero-vos dizer uma coisa, vou fazer aqui um encaixe. Em literatura, quando estamos a contar, ou estamos a fazer uma narrativa e paramos para meter um encaixe, é o encaixe literário. O que é que isto tem de diferença com a Rússia neste momento, lá fora, com a Ucrânia? A técnica é a mesma. Ou seja, na altura era o Salazar, agora temos um senhor lá russo que aos poucos está a teimar e não está a ter em conta aquilo que se chama um princípio de bom senso e proporcionalidade. Ora bem, estamos em 60, em fins de janeiro de 61 está-se o incidente da Baixa de Cassanges. E no mesmo ano, uma série de acontecimentos dão origem ao conflito armado em Angola. Em 1963, o PAIGC assalta o quartel de Tite e inicia-se a guerra na Guiné. Estais a ver, 61, Angola, 63, Guiné, e em 25 de novembro de 64 inicia-se a luta armada em Moçambique. A Frelimo ataca o quartel de Moeda e proclama a insurreição geral contra a autoridade portuguesa. E inicia-se a guerra colonial em todas as colónias, que se prolongaria por 13 anos. Meus amigos, tentei, quando falámos em guerra, cada um de vocês pelo menos ficou com qualquer coisa para perceber em termos históricos como é que foram os antecedentes da guerra colonial. Vamos falar agora quais são o que é que nós podemos fazer. Posto isto, já foi aqui repetido, só não foi dito um dado. O total de... Nós nunca podemos falar em valores absolutos. Nunca podemos, é por isso que foi aqui dito. Deficientes tivemos entre 26 mil a 30 mil. Não podemos dizer o número de mortes, exatamente, mas cerca de 10 mil. Feridos não podemos apontar. Não temos a certeza, não há registros. Stress de guerra, não podemos dizer e é complicado, mas podemos dizer, de uma forma quase correta, que a geração de 1960 a 1974 esteve tudo na guerra, ou quase tudo, ou a maioria, corresponde a 1.200.000 jovens. Este facto é um facto que abrange 13 anos e que afeta, como eu disse, uma geração. Só por si, por aquilo que implicou, pelo sofrimento que trouxe às famílias, pelo que fez sofrer as mães,
pelas alterações que criou em toda a sociedade portuguesa, é um período a que devemos dedicar muita atenção, porque foi marcante na nossa história. E então, e o museu o que é que faz? O museu é uma unidade e começo por vos dizer que vocês, sempre que passem em Famalicão, devem visitar. Porque aquilo é a memória da guerra. É a memória da guerra e vocês veem nesta fotografia, é uma fotografia que teve o primeiro prémio da revista Vértice, que espelha o quê? A incerteza, o sofrimento do combatente no momento que ia para uma operação militar. Se vocês olharem com muita atenção, veem aqui a incerteza, virei inteiro, virei morto, e o repetir disto todos os dias, as marcas que deixa. Por isso ela foi, e eu costumo mostrar, e este é o primeiro impacto que faz com que os nossos jovens tenham aquela capacidade de dizer assim, é lá, isto é importante. Se eu estivesse lá, como é que estaria? O que teria que passar? Então, como é que o Museu da Guerra Colonial faz o seu trabalho? Ainda há bocado falámos nisto. Fazemos no sentido contrário da tutela. A tutela tem os seus registros oficiais, tem aqueles que eram os elementos profissionais chamados do quadro, mas o grande contingente não eram os do quadro, era o soldado, era o miliciano que ia para lá por uma questão cívica de obrigação. O museu faz abrir as recordações que cada combatente trouxe no seu baú da guerra. O que era o baú da guerra? A malinha que levava para a guerra, muitas delas recheadas com coisinhas que a mãe lhe punha lá para tentar matar as primeiras saudades e recordar-se de coisas boas, que manteve durante a guerra e colocou lá tudo, a correspondência, as recordações, a arte, armamento, os horrores da guerra, os diários pessoais de companhia e de militares, de companhia, pessoais e de capelães, as muitas fotografias, 1001 coisas, que nós organizamos no museu, segundo uma metodologia a que chamamos a história oral, e traçamos o itinerário do combatente da guerra colonial, fazendo com que toda a gente, jovens, percebam o que foi a guerra colonial. Os combatentes que estiveram lá, olhem para aquilo e identifiquem, estão ali de volta como quem está num santuário, e as mulheres daqueles que foram namoradas, que foram noivas, que foram mulheres, mães, voltam lá tentar descobrir aquilo que os maridos nunca lhes disseram. Como é que nós podemos estudar isto? O fazer a história da guerra colonial tem que ser pluridisciplinar. Ou seja, não posso ser eu, como investigador a nível histórico, a fazer só isto. Tem que haver psicólogos, tem que haver assistentes sociais, tem que haver médicos, tem que haver 1001 técnico a fazer a história da guerra colonial. Porquê? Porque podemos fazer esta investigação por áreas. E aqui quero-vos dizer uma coisa que eu ontem estive a ver um espetáculo que tinha por nome Curado, Música e Revolução ao alcance de todos. E eu, como investigador, estava a associar aquilo que estava a ver ao que eu trabalho. E também atento a quem estava à minha volta. Queria ver o impacto daquilo nas pessoas. A primeira coisa que eu vi foi que vi muitos antigos combatentes lá, acompanhados dos filhos, noras, mulheres e netos. Por outro lado, olhei para isto, disse assim, isto é história oral. É o meu método. Se calhar, fortuna, até já ouviram falar disto que aqui está. Porque, reparem, começa aqui a dizer assim, o embarque, a chegada à África, perigos enfrentados no mar, rebentamento de minas, canções de guerra e a correspondência, coisas que eu trato. O que é que isto quer dizer? Que aquilo que eu trato na história oral trabalha muito bem com, vejam, uma instituição da excelência, a Casa da Música. Uma instituição da excelência
que vai trabalhar com técnicos, com profissionais que estiveram lá, mas foram trabalhar e foram buscar as informações àqueles que foram as personagens da guerra e conseguiram colocar em palco aquilo que recolheram. E mais do que isso, conseguiram fazer chegar a mensagem a todos aqueles que estavam na assistência. Eu, ao meu lado, vi jovens de 10, 12, 13, 14 anos a dizer: ai, a guerra foi isto. Ai, eu agora estou a perceber. O que quer dizer que o caminho que o museu está a seguir, fazendo um trabalho de pesquisa junto dos ex-combatentes, isto só me criou mais uma obrigação, é que temos que caminhar cada vez mais. E quero-vos dizer que todos nós, os que estamos aqui, os meus colegas do Museu da Guerra Colonial, às vezes chateámos-nos uns com os outros por sermos tão lentos. Nós temos a noção que devemos ser rápidos, que não devemos parar, que devemos recolher quanto antes as fontes dos combatentes para as organizarmos e preservarmos, porque o tempo não vai ser muito. Nós fizemos um trabalho muito bom em termos de produção de coisas. Vocês podem olhar para ali, vão vendo, para eu não parar muito tempo a falar. Mas, reparem, um combatente tem as suas memórias no baú da guerra. As filhas, nem pensar ter acesso fácil a ele. Estão as memórias, estão as emoções, estão os sentimentos, estão os envolvimentos, estão as coisas boas, estão as coisas más. Se o combatente tiver um filho que vai valorizar aquilo, entrega ao filho. Mas se acha que o filho não valoriza as suas memórias, destrói. E muitas vezes chegamos à beira de um combatente e já foi tudo. A nossa missão é recolher isto tudo e transformar todo este espólio numa memória que permita fazer a história deste período da nossa história de Portugal. E ao fazermos este estudo e demarcar este período, estamos a estabelecer o itinerante do combatente português na guerra colonial. Também vos quero dizer, como em tudo, quando fazemos uma coisa boa, produzimos algumas coisas menos boas, nós não dizemos má. Estamos a consciencializar as pessoas. E aquilo que deveria ser memórias para figurar num museu, para os filhos, porque alertamos para a importância destes documentos, começam a pensar que deve figurar na herança de cada casa. E quero-vos dar um exemplo. Por exemplo, um espólio de correspondência de guerra que deveria ficar para o museu, para estudo, para permitir estudos. A viúva, bem logo de seguida lá, tenta reaver tudo para que os filhos não vejam o conteúdo das cartas. Porque educaram os filhos segundo padrões contrários àquilo que lá dizem. Eram jovens de 19 anos, o namorado estava na guerra, dizia-se muita coisa e era preciso animar o espírito e o corpo, mas também há outros que acham que aquilo que era o património dos pais deve ser dividido por todos. E uma coisa que deveria figurar no museu, aparecem os filhos a dizer: não, isto é para mim, aquilo é para o meu irmão e aquilo é para o outro irmão. E fragmenta-se tudo. É o aspecto negativo. Aqui vou-vos dizer, já sabem, o nosso trabalho situa-se aqui. Milicianos, oficiais, sargentos e soldados. É a grande camada, o grande grupo dos participantes na guerra. É por isso que eu disse há bocado, temos um congresso em setembro, em que o único museu que vai estar lá, que não é de militares, é o nosso. E se calhar eles querem fazer a história, e podia-vos mostrar que a história realizada com fontes oficiais muitas vezes não é certa, e não sei o que é que sairá daqui. O que é que tem o baú da guerra? Vê daqui, já vos falei. O museu, estes trabalhos começaram há 23 anos, ainda há bocado lembrei aqui o Sr. Presidente José Arruda, quando há 23 anos nos juntámos, e ele me perguntou: mas o senhor com que finalidade está aqui? É político? Porque havia o tal problema de haver aqui pessoas políticas que queriam explorar uma área
só com interesses próprios. Os objetivos do museu: preservar fontes, organizar as fontes recolhidas, fazer estudos, estabelecer o itinerário do combatente, divulgar através do museu o seu itinerário, numa perspectiva pedagógica. Quem for lá abaixo, verifica que na exposição não tem dificuldade de fazer a leitura, porque nós preparamos a exposição essencialmente para o jovem. O jovem tem que saber que na geração de 61 a 74 tivemos uma guerra terrível, com um sacrifício enorme, que eles não sonham e, através da exposição, têm que ter o bichinho para aprender e ficar com algumas luzes sobre este período que os leva a investigar e a estudar. Em 92, temos uma parceria formal entre Alfa Cupa e Externato Infanto Henrique, a Delegação dos Deficientes das Forças Armadas e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. O museu está organizado por temas. Neste momento tem 500 metros documental e iconográfico. Até final de maio, não é, Sr. Ferreira, teremos a conclusão dos contextos de guerra, ou seja, quem for ver os primeiros 500 metros de documentos originais, de objetos, elementos iconográficos, tem a possibilidade de passar para um segundo espaço onde tem meios utilizados na guerra. Qual era o Portugal ultramarino? Grandes momentos que se estuda: o embarque, o dia-a-dia, as operações militares, os nativos, a ação social e psicológica, a religiosidade e a importância da cultura religiosa no nosso soldado em situações de isolamento e situações muito difíceis, os horrores da guerra, os ferimentos de guerra e como é que se comunicava os ferimentos de guerra. Vocês podem ver tudo isto no museu. A morte e como é que se comunicava a morte no período da guerra colonial, as linguagens de comunicação da morte, como é que se fazia o transporte da morte e dos feridos. E aqui vou-vos dar um exemplo que é, Fortuna está-me aqui a bufar, eu estou a andar a todo vapor. Não. O que eu estava aqui a dizer era o seguinte: na semana passada foi um número muito elevado de escoteiros ao Museu da Guerra Colonial. E um vereador, que eu nunca percebi porque é que ele percebi, eu julgava que era pelas funções que desempenhava, estava uma hora antes no museu. E a determinada altura em que ele esteve com todos com muita atenção, ele já tinha ido lá, aliás, faz parte dos órgãos do museu, chegou à minha beira e disse-me assim: olha, eu vou-lhe dizer uma coisa que nunca disse. E foi aí que eu percebi. A minha mãe sofreu muito. Eu era mais novo. Ele não foi para a guerra, Fortuna. Mas teve 2 irmãos simultaneamente na guerra, na Guiné, e na casa dele, no período de Natal, ele viu o sofrimento da mãe, viu o sofrimento de toda a família, e não houve Natal na casa dele. E ele não esquece isto. E ele tem um objetivo. Como um dos dirigentes autárquicos de Vila Nova de Famalicão, quer que todos os jovens desta autarquia saibam o que foi a Guerra Colonial. E como isto há muitos. A correspondência, que é uma maravilha, se calhar um dia para o ano, Fortuna, vimos aqui falar disto em pormenor, é ternurento, é muito importante vermos as linguagens, os tipos de madrinha de guerra que eles tinham, porque o nosso soldado, para estar em isolamento em guerra, tinha que ter 4 culturas desenvolvidas: o fumo, o álcool, a correspondência e o jogo, a lerpa. E então a correspondência tem coisas que são, se vocês virem lá embaixo na exposição, eu não vos quero demorar tempo, veem ciclos de controle de correspondência. Quanto a mim, nos estudos que eu faço, determino uma média de 4 madrinhas de guerra por combatente. Isto não quer dizer que cada um só tivesse 4, até tinha mais, mas o padrão médio são 4 madrinhas de guerra. E todas elas com características diferentes. A madrinha de guerra séria, a madrinha de guerra caixote de lixo, onde sai tudo ao contrário,
tudo com uma linguagem baixa, de bolinha vermelha, do pior, em vez de ser uma bolinha pequenininha, era uma bola muito grande. Com uma arte especial das mulheres portuguesas. Nós tivemos cerca de 50 mulheres enfermeiras paraquedistas. E a mulher portuguesa tem uma arte de apoio ao nosso soldado. Recebia correspondência completamente distorcida, se fosse hoje, em uma jovem hoje, dizia, olha, vai-te lá embora que tu és maluco, és um mal criado, és isto e aquilo. Elas tinham a arte de responder fugindo à letra, não apagando o piquinho que lhes era transmitido. E com isto, criava o ânimo aos nossos combatentes para se ocupar em vários momentos da sua permanência em isolamento, em aquartelamento, deixando as agruras da saudade, da guerrilha e de outras coisas afastadas por alguns momentos. O fim do Império e as consequências. Temos a arte e, meus amigos, temos os aspectos desconhecidos da guerra colonial que eu não vos vou falar hoje e falaremos qualquer dia quando me quiserem convidar para vir cá, mas que há aspectos desconhecidos da guerra colonial. Há. Que vocês têm o direito de o saber, têm. E quero-vos dizer que já vi, lá embaixo na exposição, que alguns combatentes deixaram em cima das malas que simbolizam a partida dos combatentes para a guerra colonial, fotografias, documentos, e algumas destas fotografias, não sei se é para dizerem, eu também lá estive, tenho algumas fotografias que representam estes aspectos desconhecidos da opinião pública, dos combatentes que não foram lá parar, porque assim, há alguns combatentes que nem sabem da existência de algumas realidades. Porquê? Tiveram a sorte de não ir lá parar. Quero terminar com isto. Este museu é e será a memória de um período da nossa história recente que devemos conhecer, todos vocês, os que não conhecem. Devemos divulgar para que os nossos jovens, a sociedade em geral, conheçam e respeitar. Eu acredito, e quem tem estado cá, eu já falei ali com o nosso anfitrião, que os jovens entram ali e depois de começar a olhar, entram com o maior respeito a visitar a exposição que se encontra lá embaixo, patente ao público. Por outro lado, também tem mais duas palavras ali que são palavras fundamentais. Compreender e valorizar. É frequente encontrarmos em pequenas zonas rurais pessoas que não são compreendidas. Vemos nas grandes cidades as reportagens sobre os sem-abrigo. Alguém os compreende, sabe quem são? Ninguém sabe porque é que eles passaram. E muitos deles, eu não digo que estão estressados de guerra, têm marcas que transportam em cima dos ombros, que provocam distúrbios nestas pessoas e o levam àquela vida. E por outro lado, há uma palavra que é chave no museu, é o valorizar quem esteve na guerra. O jovem que teve que ir para a guerra, que passou muito, que faz dele, eu há dias estive com uma pessoa, às vezes convidam-me, até me dizem coisas que eu não sei o que é que eles dizem. Eu, no outro dia estive em Salamanca, num congresso sobre a Guerra Civil Espanhola, e a mim convidaram-me para falar sobre a Guerra Colonial Portuguesa. E viraram-se lá uns senhores a dizer, estás a ver como ele utiliza o método comarcal, isto é que é o exemplo, e eu encolhia-me e digo assim, o que é que eu vou dizer a este tipo? Eu não sei o que isso é. Mas dizia que aquilo é que era, eu é que aplicava e os outros não aplicavam. E apercebo-me por onde vou, e apercebo-me por aquilo que leio, que o nosso combatente, tendo em conta as limitações, tendo em conta aquilo que lhe faltava em relação aos outros países, e termino com isto, é o melhor homem do mundo e o melhor, eu não digo militar, combatente que existe, porque sem meios
conseguiu aguentar uma coisa que era defendida pela tutela, no fundo, sem sustentação política. E o nosso combatente é que tinha que estar lá com má alimentação, sem más condições, sem água, sem meios que lhe proporcionasse o mínimo. E faz com que eles hoje... Eu hoje via... Desculpe-me, aquele senhor que hoje estava ali e não queria o bife com sal. Queria nos nossos combatentes aquilo que os jornalistas me dizem, muitas vezes parece que estou a matar os combatentes. Temos aquilo a que se chama a morte abreviada em consequência de mazelas herdadas da guerra colonial. O stress, a alimentação, o combate com incertezas e medos que faz que apareçam hoje doenças que só deveriam aparecer daqui a 10 ou 12 anos e aparecem de forma precoce. Esta geração de 61 a 74, que teria o direito de viver mais alguns anos e começa a ter problemas mais cedo, fruto deste desgaste. Meus amigos, tentei ser o mais breve. Obrigado pela atenção. Até uma próxima vez.